Olá, eu me chamo Alice Oliveira e estarei fazendo para vocês a introdução do nosso artigo A Administração Direta no Direito Comparado do Brasil e do Reino Unido, pela disciplina de Direito Administrativo da Unifap, ministrada pelo professor Raul José de Galá de Oliveira. A administração pública, como fenômeno social e jurídico, configura-se como uma constante nas sociedades e civilizações, manifestando-se desde as formas mais primitivas de convívio humano até os modelos estatais contemporâneos. Nesse sentido, conforme destaca o José Pousada de Herrera, a administração pública não é uma construção recente, mas sim um elemento estrutural e indispensável à vida coletiva, presente em todas as épocas e civilizações. Ao longo da evolução histórica, o exercício da função administrativa moldou-se segundo diferentes referenciais culturais, políticos e jurídicos, originando distintas concepções sobre a atuação do Estado e seus mecanismos de organização. No contexto da tradição romano-germânica, que fundamenta os sistemas de civil law, a função administrativa desenvolveu-se com forte base normativa e dogmática, priorizando a centralidade do Estado e a codificação das relações jurídicas públicas. Esse modelo exerceu significativa influência na formação do direito administrativo brasileiro, cuja estrutura normativa se ancora na Constituição Federal de 1988, especialmente no artigo 37, que delineia os princípios fundamentais da administração pública, aplicáveis tanto à administração direta quanto à administração indireta. Esses princípios constituem verdadeiros vetores interpretativos e estruturantes que conferem racionalidade, legitimidade e controle à atuação do Estado. A administração direta no Brasil caracteriza-se, portanto, pela desconcentração interna de uma única pessoa jurídica de direito público, operacionalizada por meio de órgãos desprovidos de personalidade jurídica, mas dotados de competências específicas e vinculados hierarquicamente ao ente federativo central. Essa estrutura reflete a lógica do direito público civilista, que promove a separação formal entre direito público e direito privado, o que confere à administração pública separação entre prerrogativas e limitações próprias da supremacia do interesse público sobre o privado. Já em contraposição, o modelo adotado pelos países da tradição anglo-saxônica, em especial o Reino Unido, assenta-se sobre as bases do common law, sistema de matriz constitucionária e jurisprudencial. Nessa tradição, a administração pública não se configura como um ramo autônomo e codificado, mas sim como um conjunto de práticas, princípios e decisões judiciais que orientam a atuação estatal. A ausência de uma divisão rígida entre direito público e direito privado, somado à prevalência da jurisprudência como fonte primária, produz um modelo administrativo marcado pela flexibilidade, pela ênfase na rule of law e pelo controle judicial por meio do mecanismo de judicial review. Diante desse cenário, o presente artigo tem como objetivo realizar uma análise comparativa entre os modelos de administração pública adotados no Brasil e no Reino Unido, considerando suas tradições jurídicas, suas teorias fundamentais, seus modelos organizacionais e os principais pensadores que contribuíram para a construção desses paradigmas. Olá, me chamo Amanda Taide Negrão e irei apresentar a fundamentação doutrinária correspondente ao nosso artigo de tema Administração Direta no Direito Comparado do Brasil e do Reino Unido, apresentada a disciplina Direito Administrativo, ministrada pelo professor Raul José de Galá, na Universidade Federal do Amapá. Primeiramente, eu vou dar enfoque na administração direta pelos autores José dos Santos Carvalho Filho, L. Lopes Meireles e Maria Silva Zanella de Pietro, todos doutrinadores brasileiros. Bom, primeiramente, a doutrinadora Maria Silva Zanella de Pietro ela vai discorrer bastante sobre o conceito de administração pública. Bom, basicamente, ela vai falar que, em sentido estrito, a administração pública vai contemplar dois sentidos principais, sendo eles o sentido objetivo e o subjetivo, sendo que o objetivo vai dizer respeito às atividades administrativas exercidas pelos entes que compõem a administração, e o sentido subjetivo vai se referir às pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos que exercem essas atividades. Ou seja, o sentido subjetivo vai compreender tanto a administração direta quanto a administração indireta. A autora ela vai conceituar a administração direta como os serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e na dos ministérios. Além dela, L. Lopes Meireles e José dos Santos Carvalho Filho vão dar conceitos muito similares quanto à administração direta, que basicamente é, na visão deles, um conjunto de órgãos que integram as pessoas federativas aos quais foi atribuída a competência para o exercício de forma centralizada das atividades administrativas do Estado. Bom, basicamente, diante dessas conceitualizações que eu dei agora, a gente pode observar que o entendimento referente ao sentido de administração direta
refere-se principalmente ao sistema de órgãos internos que o Estado, como pessoa administrativa, possui, os quais detêm competências próprias e desempenham serviços visando o alcance dos objetivos estatais. Bom, além disso, Meirelles ele vai destacar principalmente o caráter centralizado da atividade administrativa do Estado, na qual ele diz que vai reverberar a capacidade estatal de desempenhar suas funções de forma direta através de seus órgãos internos especializados para os quais as atividades são distribuídas. Ainda, Carvalho Filho vai ressaltar que a administração direta ela é muito abrangente, com a sua composição situando-se em diferentes níveis estatais. Bom, diante disso, a gente pode observar esses níveis no Poder Executivo, divididos-se principalmente em duas classes, sendo a primeira a Presidência da República, a qual vai conter o Presidente da República e os órgãos essenciais de assessoramento imediato de consulta, e a segunda, os Ministérios, os quais vão possuir áreas de atuação determinadas e são compostos de inúmeros órgãos internos, sendo ambas as classes responsáveis pela direção da administração estatal, com o primeiro englobando o chefe da administração e o segundo o auxiliando. Bom, basicamente nos âmbitos estatais e municipais, essa organização vai se manter muito simétrica com a organização federal, basicamente contemplando a governadoria do estado e a prefeitura, os órgãos de assessoria ao governador e ao prefeito e as secretarias estaduais e municipais. Bom, além disso, ao que diz respeito ao poder legislativo, este vai estar presente nas três esferas citadas, possuindo autonomia organizacional para definir sua estrutura interna e seu funcionamento, o que também vai acontecer com o poder judiciário, porém, que no entanto, não vai estar presente nas esferas federais e municipais. Olá, meu nome é Ana Beatriz Oliveira, vou falar do fundamento normativo do artigo Administração Direta no Direito Comparado entre Brasil e Reino Unido, da disciplina de Direito Administrativo 1, ministrada pelo professor Raul José de Galá de Oliveira. Bom, no âmbito do direito administrativo, o teor normativo ele representa um conjunto de normas e leis que orientam e limitam a atuação da administração pública, garantindo que os atos públicos do Estado eles estejam em conformidade com a legalidade e voltados para o interesse público. Bom, prosseguindo, no Brasil, a Constituição Federal de 1988 é o principal marco dessa normatividade dentro do ordenamento jurídico brasileiro, especialmente em seu artigo 37, que dispõe os princípios de base fundamentais, como o princípio da legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Como bem destaca o jurista Eli Lopes Meirelles, a administração deve sempre agir pautada pelo interesse público e pela observância da legalidade. José dos Santos Carvalho Filho também ressalta que a administração direta ela deve ser correspondente ao exercício centralizado do Estado para assegurar que as políticas públicas e os direitos fundamentais também estejam em conformidade com o interesse público. Bom, esse caráter normativo ele reflete em dispositivos importantes como a Lei número 9.784 de 1999, que disciplina todo o processo administrativo federal e reforça a necessidade de fundamentação, transparência e respeito aos administrados. Como afirma a Maria Silvia Zanella de Pietro, a normatividade atua como mecanismo de controle e a segurança jurídica. Outro exemplo também é a Lei número 8.080 de 1990, também chamada de Lei Orgânica da Saúde, que estrutura todo o sistema de saúde público brasileiro. Bom, no contexto da saúde, é cabível destacar que durante a pandemia da Covid-19, a normatividade brasileira mostrou sua grande capacidade de adaptação, como em medidas e decisões impostas pelo Estado, como a portaria número 188 de 2020, que declarou a emergência na saúde pública no Brasil, e o decreto legislativo 6 de 2020, que reconheceu o estado de calamidade global. Também cabível destacar a Lei número 14.124 de 2021, que viabilizou a compra de vacinas e insumos, como também montou uma logística para que ela fosse distribuída no Brasil inteiro. Além disso, decisões do STF, como a de 6.586 e 6.587, reforçam a competência conjunta da União, dos Estados e municípios no combate frente à crise. Em contraposição, no Reino Unido, o sistema britânico ele segue outra lógica, baseado no Common Law e nos atos legislativos históricos, como a Magna Carta, o Habeas Corpus Act, o Bill of Rights e o Human Rights Act. Destaca-se ainda o Coronavirus Act de 2020, que conferiu ao governo poderes emergenciais para impor medidas como lockdowns e reorganizar o sistema de saúde. O Crown-Francis Act de 1947 também é relevante por ter permitido a responsabilização judicial da coroa,
Como aponta o doutrinador David Foulkes, esse conjunto de normas ele garante o equilíbrio e a flexibilidade da atuação estatal. Comparando os dois sistemas, é possível notar que o Brasil adota um modelo codificado e descentralizado, com forte participação dos entes federativos, enquanto o Reino Unido atua de forma centralizada, utilizando, por exemplo, o National Human Service e o Coronavirus Act como principais instrumentos à resposta à pandemia. Em conclusão, apesar das diferenças estruturais, ambos os países demonstraram que seus sistemas normativos são capazes de sustentar ações emergenciais de administração direta, garantindo legalidade, eficiência e proteção aos direitos fundamentais, especialmente em situações críticas como a da pandemia. Olá, pessoal. Meu nome é Aaron Rodrigues de Oliveira e eu vim aqui apresentar o fundamento jurisprudencial do nosso trabalho científico, voltado à administração direta no direito comparado do Brasil e do Reino Unido, referente à disciplina Direito Administrativo 1, ministrada pelo professor Raul José de Galar de Oliveira, aqui na Universidade Federal do Amapá. Bom, aqui no fundamento jurisprudencial, eu vou trazer uma análise comparativa entre o Brasil e o Reino Unido, quanto à judicialização da saúde, com base em 4 marcos jurídicos, 1 do Reino Unido e 3 do Brasil. Bom, o primeiro caso que nós trouxemos aqui é o caso R versus Cambridge Health Authority. Nesse caso, ocorreu no Reino Unido e envolveu uma menina de 10 anos que tinha leucemia. A família dessa menina buscava, por meio do plano de saúde público lá do Reino Unido, no caso National Health Service, o custeio de um tratamento experimental de altíssimo custo. No entanto, por ser um tratamento experimental e de altíssimo custo, a Corte de Apelação, sob relatoria do Sir Thomas Bingham, decidiu, no dia 10 de março de 1995, que o Judiciário não podia obrigar o financiamento desse custeio, porque a decisão da Autoridade de Saúde deveria ser baseada em critérios clínicos e orçamentários legítimos. E a administração do Reino Unido já havia decidido que não poderia ser concedido esse tratamento, até porque são raras as exceções em que pode ser custeado um tratamento de altíssimo custo lá no Reino Unido. E nesse caso foi aplicado o princípio de Westminster, que afirma que as decisões administrativas só são julgadas ou revisitadas se forem irrazoáveis ou ilegais. Esse entendimento reforça a ideia de que o Judiciário não deve substituir decisões técnicas da administração, no que se refere à matéria de saúde pública. A Corte de Apelação do Reino Unido, sob relatoria do Sir Thomas Bingham, decidiu, no dia 10 de março de 1995, que não cabia ao Judiciário obrigar o financiamento desse tratamento alternativo. Essa decisão foi realizada com base nos critérios clínicos e orçamentários legítimos. Além disso, foi aplicado nesse caso o princípio de Westminster. Por quê? Porque a administração do Reino Unido já havia decidido que o caso da menina não seria custeado. Nesse caso, o tratamento da menina não seria custeado. E conforme o princípio de Westminster, as decisões administrativas só serão revisadas se forem irrazoáveis ou ilegais. Esse entendimento reforça a ideia de que o Judiciário não deve substituir decisões técnicas da administração em matéria de saúde pública. Logo, o Judiciário não deveria intervir, nesse caso, para custear. Em contraste com o modelo britânico, o Brasil ele adota uma postura judicial muito mais ativa, fundamentada na Constituição Federal, que estabelece o direito à saúde para todos, especialmente no artigo 6º e no artigo 196. E esse ativismo judicial é tratado no tema 1033 do STF, que teve o recurso extraordinário julgado no dia 30 de setembro de 2021, tendo como relator o ministro Luiz Roberto Barroso. No acórdão do tema 1033, o STF decidiu que, em situações emergenciais, se o SUS não oferecer tratamento adequado, o paciente poderá ser atendido na rede privada, por ordem judicial. Todavia, o ressarcimento desses serviços deve seguir os critérios do SUS, e não os valores definidos pelas clínicas ou hospitais privados. Isso visa garantir o direito à saúde, sem comprometer o orçamento da administração pública. Outro acórdão que nós trouxemos aqui é o acórdão do tema 6 do STF, julgado também pelo ministro Luiz Roberto Barroso, como redator do acórdão,
e em sessão virtual no dia 26 de setembro de 2024. Nesse acórdão do tema 6, o STF decidiu que não é possível, como regra, obrigar o Estado a fornecer medicamentos não incorporados na lista do SUS. No entanto, tem exceções para isso. Algumas exceções são quando o paciente não tem condições de pagar por esse medicamento, quando não se encontra outra alternativa terapêutica no SUS, e esse medicamento, mesmo que não esteja na lista SUS, é a única forma possível de tratamento do paciente, e caso o medicamento também seja eficaz de maneira comprovada cientificamente. Essa decisão também exige consulta prévia ao NATJUS, que é o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário, para embasar tecnicamente esse julgamento, se vai ser deferido ou não o tratamento. O último acórdão que nós trouxemos é o recurso especial referente ao tema 766 do STJ, julgado pelo relator ministro Og Fernandes, no dia 25 de abril de 2018. Nesse acórdão, o STJ reconheceu que o Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ações individuais de saúde, como fornecimento de medicamentos ou fornecimento de leitos de UTI. Mesmo que se trate de uma demanda individual de saúde, o direito à saúde ele é fundamental e indisponível. O Ministério Público, conforme o artigo 1º da Lei Orgânica do Ministério Público, tem competência para julgar direitos indisponíveis, individuais, especialmente nesse caso, que configura o interesse público primário. Assim, o MPE ele não atua como se fosse um advogado do paciente que necessita do leito de UTI, necessita do medicamento. Ele está atuando como garantidor da ordem jurídica e da efetividade das políticas públicas de saúde. Bom, a diferença mais marcante entre o Brasil e o Reino Unido, que se refere à judicialização da saúde, é que no Reino Unido a intervenção judicial é bastante limitada. Ocorre somente em certas exceções. Os tribunais no Reino Unido confiam nas autoridades administrativas para decidir esses casos com base em critérios técnicos e financeiros. E o judiciário atua apenas em casos ilegais ou irracionais, preservando o planejamento coletivo e orçamentário referente às questões de saúde lá do Reino Unido. O judiciário ele atua de uma forma mais ativa, buscando proteger o acesso à saúde, visto que esse direito à saúde está previsto na Constituição brasileira. E aqui no Brasil a gente tem uma cultura de judicialização de muitas coisas, muitos fatores, e essa judicialização ela se baseia na ideia de que o Estado sempre deve fornecer aquilo que o cidadão tem direito. Nesse caso, o Estado deve fornecer o tratamento necessário. Mas o STF e o STJ têm buscado equilibrar esse ativismo judicial brasileiro, através dos acórdãos do tema 1033, do tema 6, têm sido buscados critérios mais técnicos e coerentes com a responsabilidade orçamentária referente à questão da saúde aqui no Brasil. Logo, o Reino Unido prioriza a estabilidade do sistema de saúde e evita decisões judiciais que afetem o orçamento coletivo, enquanto o Brasil permite a atuação judicial mais intensa, com uma tendência de evolução técnica e racional, inclusive com o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário, NATJUS. Depreende-se, portanto, que a análise comparativa entre os modelos de administração direta do Brasil e do Reino Unido revelou não apenas divergências estruturais e normativas, mas também distintas concepções sobre o papel do Estado na efetivação de direitos fundamentais e na gestão de recursos públicos. Embora ambos os sistemas jurídicos compartilhem o objetivo de garantir a prestação de serviços essenciais à população, como saúde, educação e segurança, suas abordagens refletem tradições jurídicas profundamente distintas, o Brasil com base no Civil Law e o Reino Unido com êxito no Common Law. No Brasil, a administração pública direta é apreciada propriamente pela Constituição Federal, especialmente em seu artigo 37, que estabelece os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Essa estrutura normativa confere à administração direta um caráter formal, hierarquizado e vinculado ao Poder Executivo, com atuação por meio de órgãos públicos desprovidos de personalidade jurídica, mas dotados de competências específicas. A desconcentração nesse quesito permite maior racionalidade na execução de políticas públicas, sem perder o controle estatal sobre os serviços prestados. Já no Reino Unido, a administração direta não se apresenta de uma forma codificada, mas sim como um conjunto de práticas administrativas e decisões judiciais que orientam a atuação estatal.
A ausência de uma separação rígida entre o direito público e o direito privado, somando-se à prevalência da jurisprudência como fonte primária do direito, resulta em um modelo mais prático e flexível, guiado pela Rule of Law e Judicial Review. Os departamentos governamentais atuam sobre autoridades ministeriais e o controle da legalidade administrativa é exercido principalmente pelos tribunais, conforme as necessidades concretas de cada caso. Esses precedentes demonstram que, embora os sistemas jurídicos sejam distintos, ambos enfrentam o desafio de equilibrar a proteção dos direitos fundamentais com a sustentabilidade da máquina estatal. A administração direta, nesse contexto, revela-se como um instrumento essencial para a implementação das políticas públicas, mas também como um espaço de tensão entre demandas sociais crescentes e limitações orçamentárias. A judicialização da saúde, por exemplo, expõe os limites da atuação estatal e a necessidade de critérios objetivos para garantir a equidade na prestação de serviços. Assim, o estudo não se limitou somente ao campo do direito administrativo, mas dialogou também com o direito constitucional, com a teoria do Estado e a teoria de governo, permitindo uma compreensão mais ampla do que sustenta a administração direta em diferentes contextos. A abordagem interdisciplinar revelou que, mesmo diante de sistemas jurídicos tão distintos, há pontos de convergência que podem inspirar práticas mais eficientes, transparentes e responsáveis. Por fim, é imperioso destacar que a reflexão sobre a administração direta em perspectiva comparada contribuiu para o enriquecimento teórico e prático da ciência jurídica, possuindo capacidade de ampliar seu espaço de pesquisa, abrindo caminhos de aprimoramento de gestão pública em um cenário global cada vez mais complexo e interdependente.